Olha só, eu quero fazer um fluxo no NiFi que vai tratar flow files de forma condicional, baseado no conteúdo do atributo, ele vai jogar para uma fila, se tiver alguma outra coisa no atributo, ele joga para outra fila. O processor que faz isso no NiFi chama HoldOnAttribute. E aí eu vou criar um fluxo que tem esse processo e ele vai analisar o nome dos arquivos. Eu tenho aqui um exemplo. Nesse caso, arquivos CSV com um nome ali que começa como casos e outros arquivos CSV com o nome que começa vacinação. O processor do getFile vai pegar todos esses arquivos e, baseado no nome do arquivo, ele vai redirecionar para uma fila, que vai ser processado de uma determinada maneira, e se tiver um outro conteúdo no nome, ele vai redirecionar para uma outra fila. Então a ideia é essa, eu vou criar um fluxo para os arquivos que começam com o nome casos, outro fluxo para os arquivos que começam com o nome vacinação. Esse fluxo está representado aqui no getFile, depois ele faz um update atributo, onde ele cria um atributo que vai ter esse conteúdo que eu quero analisar. Depois esse atributo vai ser usado pelo HoldOnAttribute para redirecionar aqui para a fila de casos ou para a fila de vacinação, ou então para uma fila que não atendeu nenhum dos dois casos. Para fazer isso aqui eu vou começar do zero, vou criar um outro process group aqui, já baseado no atributo. Beleza, vamos entrar lá dentro. Vamos começar com um processo getFile para pegar os arquivos. Depois um processo para fazer um update no atributo, que é para eu criar um atributo que tenha o nome que eu quero, e aí, baseado nesse nome, eu vou criar a condição. Depois um outro processo aqui, que é o que faz o roteamento mesmo. Beleza. E agora eu vou criar simplesmente umas filas de debug só para eu guardar o conteúdo desses flow files. Aqui eu vou terminar essa relação de sucesso e de falha aqui, vou colocar no info e vou tirar duas cópias desse debug. Beleza, tá aqui, eu vou usar esses três processos aí de debug para jogar as três filas do HoldOnAttribute. Vamos começar resolvendo problemas dele aqui nele, que é o input directory, de onde estão os meus arquivos, nesse caminho aqui, e ele também está falando que eu tenho que conectar essa relação de sucesso. Vou conectar essa relação de sucesso aqui, e eu vou colocar o input file lá. O input directory, beleza. Tem duas coisas que eu quero fazer aqui. Uma é não apagar os arquivos, né? Então keep source file igual a true. A outra, como eu tenho 24 arquivos lá, eu quero pegar eles todos de uma vez. Eu vou agendar aqui para ele fazer uma vez a cada 1000 segundos. Então, da primeira vez que ele fizer, eu já quero que ele pegue todos os arquivos. Se fosse para ele pegar em várias vezes, eu poderia, sei lá, colocar aqui de 1 em 1 segundo. E aí ele faria várias iterações para pegar todos os meus 24 arquivos. Vou colocar aqui 24 ou 30, qualquer número maior do que 24 aí. Beleza, era só isso. Agora eu preciso conectar essa relação aqui, a relação de sucesso não está conectada a lugar nenhum. Agora aqui eu preciso criar um atributo que vai ter o termo lá, casos ou vacinação, que é para eu usar na sequência no HoldOnAttribute. Então aqui eu vou criar um atributo chamado tipo, e ele vai ter um conteúdo. Eu preciso pegar essa partezinha do nome aqui, ó, que vem antes do underline. Como é que eu posso usar uma expressão do NiFi que altera uma string e pega uma substring, por exemplo, antes desse caractere especial, desse underline? Eu posso usar essa função do NiFi que chama substring before.
Então eu pego aqui uma substring que esteja antes de um determinado caractere. No meu caso vai ser um underline aqui. Então eu vou copiar essa fórmula. E vou colocar aqui substring before. Então aqui vou colocar um underline. Então o que tiver antes do underline, ele vai pegar e vai guardar nesse atributo tipo. Que aí nesse caso vai ser casos ou vacinação. E agora, já que o flow file que chegar nessa fila aqui vai ter esse atributo tipo, então eu posso usar esse atributo tipo dentro desse outro processo. Ver o que ele está reclamando aqui. Só essa relação de unmatched que não está conectada. E aí eu tenho que adicionar aqui nesse route um atributo para cada uma dessas filas que eu quero criar. Então, eu quero uma fila para redirecionar os casos. Então, se eu colocar aqui a fórmula do NiFi para você referenciar um atributo, o atributo vai ser do nome tipo. Se esse atributo for igual a casos, se o conteúdo desse atributo for igual a casos, ele retorna true, se não retorna falso. Quando você cadastra no route um atributo que retorna um booleano, valor true ou falso, automaticamente ele cria para você uma relação com esse nome casos e ele joga para essa relação os flow files que atenderem, ou seja, que retornarem true nessa expressão, e joga para o unmatched tudo que retorna falso nessa expressão. Eu preciso de mais um atributo aqui chamado vacinação, que vai ter a condição aqui do tipo equals vacinação. Então, o que tiver no tipo a palavra vacinação vai ser redirecionado para essa relação, né? O flow file que tiver no atributo tipo a palavra vacinação vai ser redirecionado para essa relação chamada vacinação. Então, vamos dar um apply aqui. E agora ele já está reclamando. Tem essas duas relações aí, vacinação e casos, que não foram conectados a lugar nenhum. Então eu vou conectar aqui casos. Vou conectar aqui vacinação. E vou conectar nesse último de baixo aqui unmatched, que é o caso que não começa nem com casos nem com vacinação. Se tiver tudo certo, basta iniciar o processo. Vamos começar com esse aqui. Dá um start. Vamos ver. Ele pegou os 24 arquivos. Beleza. Só mostrar aqui os atributos. Nessa hora ainda não tem um atributo chamado tipo, né? São todos os atributos aqui, eu ainda não tenho um atributo chamado tipo. Esse atributo chamado tipo vai ser criado nesse processo update atributo. Vamos ver aqui, vamos dar um start nele. Pronto, aí já tem 24 flow files aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele criou um atributo para mim chamado casos. De onde veio? Veio do file name. Então, beleza. Agora vamos para o route on atributo aqui. Vamos ver ele rotear todos esses 24 arquivos. Foram 12 para os casos e 12 para o debug, né? Vamos ver o que tem lá no caso. São todos os arquivos que começam com a palavra casos. E aqui, todos os arquivos que começam com a palavra vacinação. Só vou mandar um start aqui só para ele logar isso no console. Vou logar isso no console, aí eu consigo mostrar aqui o arquivo, o flow file que chegou aqui, né? Caso 0108 e ali vacinação 0106. Então é isso. Queria mostrar o funcionamento aí desse processo route on attribute.